Aconteceu nessa quinta-feira pela manhã uma reunião entre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Ministério Público, entidades filantrópicas de São Gotardo e empresariado, para trabalhar uma forma de conseguir verbas para sustentar essas entidades. A gente conversa neste momento agora com a Missandre Pinheiro, que esteve nessa reunião, e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Boa tarde, Missandre. Boa tarde, Hudson. Muito obrigado por ter nos convidado a falar um pouco sobre esse momento que nós tivemos hoje, que foi um ótimo momento de reunião dessas entidades, para falarmos um pouco sobre o FIA, que é o Fundo da Infância e da Juventude e da Adolescência, e como a gente pode fazer a captação desse recurso para essas entidades. Vocês se reuniram junto às entidades, a promotoria, empresários, e lançaram um projeto conjunto de captação para as entidades. Isso, Hudson, porque o FIA ele é um fundo que é gerido pelo CMDCA, né? A prestação de contas é feita pela Prefeitura, né? E fiscalizado pelo Ministério Público, né? Ele é feito mediante edital, onde essas entidades fazem os projetos para receber esse recurso e executar, né? Então, hoje, a gente se reuniu com essas entidades, né, e com o promotor, e convidou algumas pessoas para nos ajudarem na mobilização para a captação desses recursos. Porque esse recurso entra num fundo só, mas depois ele é distribuído para essas entidades que fazem parte. As entidades fazem um projeto, apresentam para as pessoas que estão dispostas a repassar, por exemplo, seu imposto de renda, parte do seu imposto de renda para elas, e é uma forma das entidades se manterem, né? Isso, justamente. Então, o fundo, ele é captado, ele pode ser captado mediante doação, né, e pode ser descontado no imposto de renda, né? Então, assim, o CMDCA abre um edital, né, para a distribuição desses recursos. E existem até os requisitos e quais tipos de projetos podem ser beneficiados. Essas entidades, então, apresentam esses projetos, né, e o CMDCA distribui esse valor, que já estava previamente descrito em edital, para que essas entidades executem esses projetos, né? Então, assim, isso ajuda muito eles a realizar coisas que eles... para beneficiar essas crianças, sabe? E esses adolescentes que são atendidos por essas entidades. E essas entidades são a APAI, o PROMAN, a creche Josa Ribeiro e o Abrigo Lar Renascer. São essas 4 entidades que podem ser beneficiadas nesse projeto. A gente percebe que é um trabalho bem sério, né, Missandre? Pelas pessoas que estão representando realmente esse grupo que busca captar recursos para as entidades. Justamente, Hudson. Hoje nós nomeamos como embaixador do FIA, né, o promotor Dr. Geraldo, né? Então, assim, ele nos ajuda até na legalidade desse processo, né? Porque além de ele pode ser captado de 2 formas, né? Que pode ser mediante doação, aí você vai até a assistência, solicita o recibo para o CMDCA, né? E a gente emite o recibo dessa doação. Ou também pela própria plataforma do imposto de renda, que aí você gera, ele vai te falar quanto você pode doar, você doa, paga o DARF, né? E depois deduz no seu imposto de renda, né? Então, assim, o processo é feito assim. Depois ainda tem a fiscalização da prefeitura na prestação de contas e também a promotoria vem junto para a legalidade desse processo, para acompanhar a legalidade de toda essa distribuição desses recursos. Então, assim, além de ajudar, a gente sabe o que está ajudando, porque a justiça está junto com a gente para fazer essa legalidade. Missandre, quem quer participar? O empresário, a pessoa física, jurídica, que quer participar, ajudar as entidades de São Gotardo, já utilizar o seu imposto de renda, parte do seu imposto de renda, para poder investir neste momento, agora, perto da finalização do imposto de renda, nas entidades. O que ela deve fazer? Bom, primeira coisa, ela pode conversar com o contador, né, dela, que ele vai instruir como que pode ser feito isso diretamente da plataforma. A plataforma, além de te falar qual que é o valor que você pode deduzir, olha só, deduzir do seu imposto de renda a pagar. Então, quer dizer, você não tira nada do bolso por isso. O projeto da cidade, conhecido na cidade. Justamente. Então, quer dizer, esse dinheiro que sai do seu imposto de renda, que iria para o governo federal, que a gente não sabe para onde ele vai ficar na cidade. Então, você pode doar diretamente pela plataforma do imposto de renda. Mas que vai até dia 31 de maio. Porém,
essa captação de recursos pode ser feita durante o ano todo. E te peço até a gentileza de você colocar, a gente tem até o Pix agora. Então, aí você pode doar durante todo o ano para usar na declaração de imposto de renda do ano que vem, né? É só você fazer o depósito e pegar o recibo. E depois você vai jogar lá no sistema do imposto de renda como doação, né? E o dinheiro fica aqui. A gente sabe onde ele foi. A gente sabe qual o projeto que foi beneficiado com isso. A gente sabe quais crianças foram beneficiadas com isso. E a gente tem que dar atenção a isso. Eu abracei essa causa. Estou como presidente do CMDCA no primeiro ano. Agora é uma gestão recente, que eu cheguei. Agora sou representante do governo, né? Então, assim, eu já abracei essa causa. Nós convidamos outros empresários para poder abraçar. E eu convido toda a sociedade de São Gotardo para abraçar com a gente. Quem doa imposto de renda, pode doar. Quem não doa também, pode doar também. Basta fazer o depósito na conta e pegar o recibo. E essa legalidade toda, já está, como eu já disse, é feita tanto para a Prefeitura e a legalidade do processo também fica a critério do Ministério Público. Muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço, Hudson, e eu convido todo mundo a conhecer um pouquinho dessas entidades e fazer a doação para colaborar para que a gente sempre ofereça uma educação e um ambiente de qualidade para as nossas crianças e adolescentes do município de São Gotardo. Bom, e a SGTV conversa agora também com o promotor de justiça, Dr. José Geraldo de Oliveira, sobre esse assunto. Dr. José Geraldo, o senhor participou hoje de manhã de uma reunião junto com as entidades e empresários para tratar do Fundo da Infância e do Adolescente. Eu gostaria de o senhor falar sobre o teor dessa reunião. Ok, Hudson, boa tarde novamente. Essa reunião aconteceu hoje pela manhã e ela foi feita basicamente com o objetivo de fortalecer o FIA, né? Dar transparência ao FIA. Porque o que é o FIA? É o Fundo da Infância e Adolescência. É um grande fundo que recebe recursos que serão aplicados nas questões relacionadas à infância e adolescência da nossa cidade. Então, pega-se esse dinheiro e aplica-se nos projetos das entidades, no abrigo, no PROMAN, nas creches, na PAI, todos esses recursos. E são áreas sensíveis, né, que precisam de muitos recursos. Então, a gente está com o projeto de reforçar esse FIA de forma que as pessoas tenham confiança, que angarie essa credibilidade para que elas possam fazer, num primeiro momento agora, como o momento é de declaração de imposto de renda, fazer essa destinação de parte do imposto devido diretamente para o FIA. Porque senão, o dinheiro que você paga de imposto de renda, o imposto devido, vai tudo para o cofre federal, para o Caixa Único do Tesouro da União. E daí vai saber onde que esse dinheiro vai ser aplicado. Tantas e tantas vezes a gente se depara com a pergunta, mas para onde que vão nossos impostos? Meu Deus do céu, a gente nunca vê retorno aqui em São Gotardo. Então você pode fazer, tanto pessoa física quanto jurídica, a destinação de parte desse imposto devido diretamente para o FIA. Mas esse é só o começo, é exatamente também isso que estava sendo tratado, havia contador presente para que a gente possa alinhar a parte técnica também relacionada ao tema, para fazer doações fora do imposto de renda ou fora do período de declaração, aquela declaração que é feita ao longo do ano pelas empresas. Por isso havia também a presença de representantes do empresariado. Nosso empresariado é forte, nosso agronegócio é pujante, pode sim contribuir com essa causa e não vai fazer diferença nenhuma, porque o imposto é o mesmo, você vai ter que pagar de qualquer forma, você, pessoa física ou jurídica. Portanto, vai só destinar para uma causa que, convenhamos, é absolutamente nobre, né? Pode destinar de forma legal, né, doutor Zé? Exato, você está pegando simplesmente uma pequena fatia do imposto que você tem a pagar e destinando para o FIA, que é esse Fundo da Infância e Adolescência. E como é que ele é gerido? Esse fundo, esse dinheiro é gerido pelo CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que é um conjunto de pessoas que estão ali para deliberar sobre onde serão aplicados esses recursos, quais os projetos, o que faremos. Isso a gente estava trabalhando hoje, fiscalizado pelo Ministério Público, ok? Pelo promotor da Infância e Juventude, que no caso de São Gotardo sou eu. Fiscalizamos de perto, interessa de perto esse assunto para que a gente possa dar transparência. As pessoas sentem confiança em destinar os seus recursos e em ajudar quando elas entendem que o projeto é sério,
que as pessoas são sérias, que a coisa sai do papel, que a gente pode ver os resultados, embora somente físicos, né? Parte física, mas não se engane, essa parte física vai contribuir e muito para que as nossas crianças e adolescentes tenham onde estudar, um reforço escolar, aprender um ofício, lá tem um viveiro de mudas encantador lá no Proman, vá conhecer o Proman, um trabalho sensacional, espetacular, oficina de música, de artes marciais, isso custa dinheiro, infelizmente na vida a gente não faz nada sem dinheiro. Então a gente tem que fortalecer o FIA, o Ministério Público está totalmente empenhado nesse projeto e contando com o apoio do CMDCA, do empresariado e das instituições que serão agraciadas também, que participam de todo esse processo. A gente espera que os empresários da nossa cidade, como o senhor acabou de dizer, que são muitos e que doam bastante também, possam entender que essa doação é consciente, né, doutor Zé Geraldo? Nem a doação, é repassar realmente a verba do imposto de renda, de outras atividades da sua empresa, né? A gente espera que o empresariado abrace essa causa, que as entidades realmente precisam muito, né? Eu não tenho nenhuma dúvida da acolhida do nosso empresariado. Não tenho nenhuma dúvida, Hudson. Eu tenho certeza. E nós vamos fazer uma reunião com representantes, mais representantes do empresariado, para passar realmente qual que é a nossa estratégia, quais são os nossos programas, do que a gente precisa, para que seja bem claro, bem transparente, e para que eles entendam que, num primeiro momento, você está apenas destinando parte do seu imposto, não vai alterar em nada o seu caixa, e num segundo momento também, quem puder fazer uma doação, porque existe a via também, você, Hudson, pessoa física, pode destinar parte do seu imposto de renda, mas pode chegar lá e falar, não, eu quero doar R$100, tem como? Tem como, claro. Então, o empresário, pequeno, médio, grande, nós temos um empresariado muito relevante aqui, o nosso agronegócio é exemplar, né? E também tem, sim, um quê social muito forte. Eles têm essa queda por ajudar, né? Sempre que aqui em São Gotardo se faz uma campanha qualquer, vira um rastilho de pólvora, a coisa se alastra de uma velocidade encantadora. Então, por que não fazermos essa destinação com transparência e objetividade para o trato da criança e adolescente? Vai ser fantástico o resultado, tenho certeza disso.